alunos do Pré-ENEM, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Marielle Lima, sou acadêmica do 8º período de Medicina da Uni e sou responsável pela Frente A de Biologia com vocês. Vou estar com vocês aí até o tão esperado vestibular. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre respiração aeróbica e anaeróbia. Hoje eu vou ficar bem pequenininha, porque na aula passada eu acabei ficando em cima da questão de vocês no final do slide. Então, para que isso não aconteça hoje, eu já vou ficar pequenininha aqui, tá? Gente, para não atrapalhar. Outra coisa que eu queria falar é que em alguns momentos eu posso acabar repetindo algumas palavras-chave ou até falando mais devagar, porque eu fico com receio do vídeo sair com alguns delays e receio de vocês perderem algumas partes importantes, tudo bem? Então, eu me dei um desconto aí se eu acabar sendo muito repetitiva. Então, bora lá começar a nossa aula. A gente vai começar falando da respiração aeróbica, a sua definição. Então, segundo Amabs e Marto, a respiração celular é um processo que ocorre principalmente no interior das mitocôndrias, no qual substâncias nutrientes reagem com gás oxigênio, O2, liberando energia que serão armazenadas em moléculas de ATP. Essa energia será utilizada em processos celulares em que haja demanda energética. Então, a respiração celular ela vai se dar em 3 etapas. A primeira dela é a glicólise, a segunda, o ciclo de Krebs, e a terceira, a cadeia respiratória. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido esses nomezinhos, mas não fiquem muito nervosos, porque hoje nós vamos destrinchar cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa da respiração celular é a glicólise. E ela faz parte do metabolismo celular energético. Ela acontece no citoplasma da célula, né? No citosol, que é a parte líquida do citoplasma. Isso é um ponto importante, tá? A glicólise, ela é um processo anaeróbico, porque assim, a respiração celular, ela envolve O2, mas é só em algumas etapas. E nessa etapa, o processo é anaeróbio. Isso é um ponto importante também, tá? É nessa etapa, na glicólise, que irá acontecer a quebra de moléculas de glicose. Essa molécula aqui que eu acredito que vocês já conheçam, né? A C6H12O6. E para que haja essa quebra, enzimas específicas participarão do processo. Eu também quero falar para vocês de 2 transportadores em específico, que é o ATP, adenosina trifosfato, aqui na sua forma reduzida, ADP mais P, que é a adenosina difosfato. O ATP, ele transporta energia por meio da ligação de fosfato. E a gente tem aqui o NAD também. E aqui, depois da setinha, nós temos sua forma reduzida. E o NAD, ele é um transportador de cátions de hidrogênio. Agora, nós vamos entender as etapas da glicólise, porque eu sei que essas imagens de livro aqui que eu coloquei, essa aqui do lado, elas só servem para assustar vocês. Então, bora lá. A gente ingere açúcar, né? A glicose chega na corrente sanguínea, chega na célula, para que as enzimas possam lá atuar, realizar sua quebra, né? Para que a gente tenha ganho de energia, a célula, ela tem que investir energia, tá? Então, nós temos aqui a molécula de glicose, a C6H12O6, e para isso, a célula vai investir 2 ATPs para realizar a quebra dessa molécula. Quando ela investe, ela gasta esses 2 ATPs, a molécula vai ser quebrada ao meio, nós vamos ter 2 moléculas idênticas aí, essa C3H6O3, e quando ela investe esses 2 ATPs, ela libera 2 ADPs mais P, certo? Então, nós temos aí essas moléculas idênticas, né? Que é a C3H6O3, ela foi quebrada ao meio, e assim o processo vai continuar. E para que essa molécula siga para a próxima etapa, é necessário tirar hidrogênio dela. E aí é que entra o NAD. Vocês lembram que o NAD é um transportador de hidrogênio? No caso aqui, vai entrar o NADH mais H, que ao tirar hidrogênio, ele vai liberar energia, certo? Então, quando acontece essa liberação de energia, nós tiramos 2 ATPs de cada molécula.
Isso vai acontecer com a outra molécula idêntica, certo? A gente vai retirar hidrogênio dela. Quando acontece essa reação, libera energia na forma de 2 ATPs. Após isso, depois que a gente tira os 2 ATPs de cada molécula, vão sobrar essas outras duas moléculas aqui, ó. C3H4O3, certo? Vão sobrar duas delas. E essa aqui é o ácido pirúvico, ou piruvato, tá? Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas que fala da mesma coisa. Então, nós vamos ter, ao final, duas moléculas de piruvato, tudo bem? E vale salientar que os elétrons e os íons, vou até voltar aqui na imagem, eles são capturados pela molécula de NAD, e quando esse NAD pega esses elétrons, esses íons, eles levam até a mitocôndria, que é para prosseguir o ciclo. Então, quando a gente volta agora nessa imagem aqui, ó, do livro, que é a imagem que dá medo na gente, né? Vocês conseguem observar lá em cima a molécula de glicose, o investimento de 2 ATPs na célula, a redução desses ATPs. Vocês conseguem entender o processo, né? A quebra dessas moléculas, e aqui, ao final, o nosso produto, que são as duas moléculas de piruvato. Então, vamos seguir aqui para a próxima etapa do ciclo, que é o ciclo de Krebs, certo? O ciclo de Krebs, ele vai ocorrer na matriz mitocondrial. Essa segunda etapa é na matriz mitocondrial. Lembrando que a glicólise acontece aonde? No citosol, processo anaeróbio, produto 2 piruvatos. Então, agora a gente está na matriz mitocondrial para começar o ciclo de Krebs. Aqui, é importante vocês saberem que a gente vai usar os 2 piruvatos que foram produzidos lá na glicólise. E aqui também eu quero apresentar para vocês um novo transportador, né? Vocês já conhecem o NAD e agora vocês vão conhecer o FAD, que em sua forma reduzida aí é o FAD-H2. Ele também irá transportar cátions de hidrogênio, tudo bem? É importante falar aqui que o ciclo de Krebs ele vai acontecer em 2 ciclos e a gente já vai entender aí o porquê. E é aqui que veremos a formação e a utilização do acetilcoenzima A. Então, calma que eu ainda não quero assustar vocês. Então, o ácido pirúvico, para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa ser transformado, certo? Agora sim, a gente vai começar aqui a entender esse ciclo. A gente tem aqui em cima, ó. Aqui em cima, esse C3H4O3, que foi o produto da glicólise. A gente tem o piruvato. Esse piruvato, ele vai precisar ser transformado para poder entrar no ciclo de Krebs, certo? E esse processo aqui, coloquei até uma mitocôndria para vocês lembrarem, né? Esse processo, ele vai acontecer entre as membranas da mitocôndria, né? A mitocôndria lá tem a membrana externa, a membrana interna, então esse processo está acontecendo entre as membranas da mitocôndria, certo? Daí, vão ser retirados do ácido pirúvico uma molécula de CO2, que está aqui do lado, e hidrogênio, que vai ser retirado aí por esse transportador de hidrogênio, que é o NAD, né, gente? Vocês já conhecem. Quando a gente tira o CO2 e o hidrogênio, a gente vai ter o acetil somente, que ele vai se juntar com uma coenzima A. É a coenzima A que vai pegar o acetil e vai levar para a matriz mitocondrial, certo? Para a gente, então, começar o ciclo de Krebs. Então, como a gente tem 2 moléculas de piruvato, a gente vai transformar em 2 moléculas de acetil, que vai se ligar com a coenzima A e vai entrar no ciclo de Krebs, certo? Então, vamos entender aqui esse ciclo. Bom, o acetil-CoA, ele tem 2 carbonos, porque vocês lembram, né? Lá entre as membranas foi tirado um CO2. Então, a gente tirou um carbono dessa molécula, ficou com 2 carbonos. Então, a acetilcoenzima A, ela tem 2 carbonos. Quando entrar no ciclo de Krebs, ela vai se juntar com esses 4 carbonos aqui. E aí, vai dar uma molécula de 6 carbonos, certo?
Quando a gente tem essa molécula de 6 carbonos, vai acontecer a primeira quebra dessa molécula, certo? E aí, quando acontecer essa quebra, vai ter a liberação de CO2, tá aqui embaixo, e vai liberar também um NADH+. E aí, quando a gente tira a molécula de CO2, a gente vai ficar com 5 carbonos, que também sofrerá uma quebra. Também vai liberar CO2 e mais um NADH. E aí, depois dessa segunda quebra, a gente vai ter 4 carbonos, certo? E aqui vocês podem perceber que esses 4 carbonos é exatamente o valor que nós tínhamos no início do ciclo, certo? Aqui a gente não mexe mais em carbonos. Aqui ele vai esperar o próximo acetil-CoA. Vocês lembram que são 2 acetil-CoA que são produzidos, né? E daqui eu ainda consigo retirar mais hidrogênio. E a gente tem aqui o NADH e o FADH2, né? Que são o transportador de hidrogênio. Então, aqui nessa etapa a gente ainda consegue tirar mais hidrogênio. E quando a gente retira mais hidrogênio, a gente libera energia. E a gente vai liberar energia na forma de ATP, certo? É legal falar para vocês também que a coenzima A, quando inicia o ciclo de Krebs aqui, ela se desprende, tá? Ela se desprende e vai buscar lá entre as membranas outro acetil e assim o ciclo nunca para, né? A coenzima A, ela é uma transportadora aí de acetil. Então agora eu vou voltar no slide anterior e vocês vendo essa imagem do livro, agora vocês conseguem entender, né? Aqui a gente tem o ácido pirúvico, a transformação do ácido pirúvico, o acetil entrando aqui no ciclo de Krebs, as perdas de CO2, os transportadores de hidrogênio. Aqui vocês podem ver a liberação de energia com GTP, tá? Vocês podem ver aí em livros e outros locais, mas aqui ocorre uma reação que no fim vai se transformar em ATP, por isso que no nosso ciclo lá eu acabei colocando o ATP, que é o nosso produto final, tá bom? Aqui o FAD, tudo. E como vocês sabem, o ciclo de Krebs acontece 2 vezes. Bom, com isso, ao final do ciclo de Krebs, nós vamos ter os seguintes produtos. 8-NADH. Por que 8-NADH? São 2 ácidos pirúvicos, certo? Então, aqui, ó, a gente tem na transformação que acontece lá entre as membranas. Então, como o ciclo acontece 2 vezes, aqui a gente tem 2 NAD. Aí, aqui na primeira quebra, vezes 2, nós temos mais 2, então já vamos com 4. Aqui na segunda quebra, aqui nos 5 carbonos, a gente tem mais 2, certo? Então, vão 6. E aqui quando a gente chega em 4 carbonos, que tem mais retirada de hidrogênio, a gente tem mais 2. Então, são 1, 2, 3, 4 vezes 2, 8, certo? Nós vamos ter 2 FADH2, que é o que a gente produz, né? O FAD só aparece aqui no finzinho já, no ciclo de Krebs. Então, vezes 2, temos 2 FADs. ATP também nós vamos produzir 2 ATPs, que o ATP, assim como o FAD, só é liberado 1 cada ciclo. E nós vamos ter 6 moléculas de CO2, né? Aqui, ó, na primeira quebra, nós temos 1. Na segunda quebra, 2. Nós vamos ter aqui também no espaço entre as membranas, né? Que acontece lá a transformação. Nós vamos ter 3. Então, vezes 2 dá 6, certo? Esse é o produto do nosso ciclo de Krebs. E agora, a gente vai entrar na cadeia respiratória. E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. Prestem muita atenção. Porque eu vou explicar a cadeia respiratória só baseada nessa imagem, tá, gente? Então, fiquem muito atentos para vocês não perderem o passo a passo aqui dessa última etapa. Então, aqui a cadeia respiratória, a gente vai ter abaixo, a gente tem essa membrana aqui, né? Essa membrana que vocês podem ver, azul e amarelo. Então, abaixo dessa membrana, nós temos matriz mitocondrial. Acima dela, a gente vai ter o espaço entre as membranas mitocondriais, externa e interna, certo? Então, aqui onde tem essa quantidade aqui de cátions de hidrogênio, aqui a gente está no espaço entre as membranas, certo? Aí a gente tem aqui a membrana da mitocôndria, que também é chamado de cristas mitocondriais.
E é aqui que as proteínas estão aderidas às cristas, né? Quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Proteínas transportadoras de elétrons. Elas são especializadas no transporte de elétrons e de cátions de hidrogênio, certo? E aqui abaixo, como eu já tinha dito, nós temos o interior da mitocôndria, que é a nossa matriz mitocondrial, ok? Então, vamos começar aqui. Aqui a gente tem algumas moléculas que vocês já conhecem, né? Que é o NAD, o NADH, o FADH2, como vocês já sabem, são transportadores de cátions de hidrogênio, certo? Então, aqui já são familiarizadas. Aqui nós vemos que o NAD, ele tá enviando hidrogênio para a superfície, né? Para esse espaço aí entre as membranas. Ele também está enviando energia. Vocês podem observar aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Ele está enviando hidrogênio para o espaço entre as membranas e tem uma cadeia transportadora de elétrons aqui, ó, entre a membrana, tá vendo? Isso daqui é transporte de energia, né? São elétrons que estão sendo carreados aí. O mesmo vai acontecer com o FAD, tá? Ele também manda hidrogênio e também manda energia aí nessa cadeia transportadora de elétrons. Nessa terceira proteína, eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês vão perceber que a cadeia transportadora de elétrons, ela tá vindo até aí, certo? Até essa terceira proteína. Com isso, a gente já tem um aumento da concentração de hidrogênio no espaço entre as membranas e uma baixa da concentração no interior da matriz. Percebam isso, vocês conseguem ver aí a presença de cátions de hidrogênio aí no espaço entre as membranas. Assim, esses cátions de hidrogênio, eles vão atravessar essa última proteína aqui. Essa proteína é importante, gente. Ela costuma aparecer bastante, que é a ATP sintase. Essa proteína, vocês veem que ela tem um formato como uma roleta, né? Uma roletinha. Ela gira com a passagem dos hidrogênios. Então, vocês podem ver aqui, ó, que tá entrando cátions de hidrogênio, certo? Nessa ATP sintase. E quando essa proteína gira com essa passagem de hidrogênio, esse hidrogênio, ele recarrega a molécula de ADP, que é a forma reduzida, né, que vocês já sabem. ADP mais P, que é o fosfato. Então, ela recarrega e transforma essa molécula em ATP, certo? Mas aí, o que acontece com esse hidrogênio, né? Como a respiração é aeróbica, esse hidrogênio, ele vai encontrar alguém que ele tem afinidade, né? Então, ele vai se encontrar com quem? Com o gás oxigênio. E aí, vocês lembram da cadeia transportadora de elétrons, né? Que eu falei para vocês, que ela está transportando aqui energia. E essa energia, ela tá sendo utilizada para que haja essa reação aqui. Que para cada 2 moléculas de hidrogênio, vocês podem ver aqui, mais meia molécula de oxigênio, nós vamos ter a formação de água, né? Então, aqui são 2 elétrons, mais 2 moléculas de hidrogênio, mais meia molécula de O2, que aí a gente vai formar a molécula de água. Então, gente, o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória é o oxigênio. Tudo bem? Então, vocês podem ouvir essa palavra aqui, fosforilação oxidativa. De onde que vem essa palavra? Que também remete à cadeia respiratória, tá? A fosforilação, ela vai vir desse processo aqui de entrada de hidrogênio pela ATP sintase. Como ela recarrega essa molécula de adenosina de fosfato mais fosfato, daí que vem a palavra fosforilação, certo? E oxidativa é porque acontece essa reação com o oxigênio. Então, daí vem fosforilação oxidativa, que acontece na terceira etapa da respiração aeróbica. Belezinha, gente? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção aqui na nossa contagem.
Então, se a gente pegar desde a glicólise, nós produzimos 10 NADH, e cada NADH corresponde a mais ou menos 2,5 ATPs. Então, a gente tem 25 ATPs. Aqui, os FADs, lá do ciclo de Krebs que a gente produziu, né? Nós produzimos 2. Então, cada FAD equivale a mais ou menos 1,5 ATPs. Então, nós temos 3 ATPs. E os 4 ATPs que a gente produziu, né? Dando aí, fazendo essa somatória, a gente tem mais ou menos 32 ATPs. Esse valor não é absoluto, tá, gente? Ele pode variar, mas é aproximadamente 32 ATPs ao final da respiração aeróbica. Tudo bem? Agora a gente vai entrar na respiração anaeróbica. E, de acordo com a definição também do Amaves e Marto, a gente vai falar da fermentação, que também é outro nome que a gente usa para respiração anaeróbica. Então, vamos lá. Fermentação é o processo de ganho energético através da degradação parcial de substâncias orgânicas do alimento em moléculas orgânicas menores. A fermentação é utilizada por seres que vivem em pouca oferta de oxigênio, como fungos e bactérias. Seres humanos também realizam fermentação se falta oxigênio para a respiração celular. Então, a fermentação ela é usada na ausência de oxigênio, né? E ela produz uma quantidade muito baixa de energia quando comparada à respiração aeróbica. E a fermentação ela vai ser feita por organismos que não lidam muito bem com oxigênio, né? E feita por nós, mas somente em casos mais extremos. Por exemplo, a gente faz fermentação quando a gente está malhando, por exemplo, e a gente fica com o músculo lá fadigado, né? E aí a gente acaba fazendo fermentação. Então, o processo de fermentação, eles são de 2 tipos, né? Nós temos a fermentação lática e a fermentação alcoólica. A gente vai explicar cada um deles. O que eu quero que vocês saibam é que, para haver a fermentação, tem que haver glicólise, certo? Onde retiram 2 NADH e 2 ATPs. Aí você pode estar se perguntando agora, mas a glicólise não tira lá 4 ATPs, né? De cada molécula lá que é quebrada, né? A glicose é quebrada em 2 moléculas, então é 2 de cada. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, no começo do processo, a célula, ela investe 2 ATPs. Então, se você ganha R$4, mas você investiu R$2, então o seu saldo positivo é só R$2. Aqui é a mesma coisa, né? A célula investiu 2 ATPs, você ganhou 4, mas o seu saldo positivo é 2 ATPs. Então, é isso que a gente vai usar na fermentação, tá ok? Agora, a gente vai falar da fermentação lática. Então, vocês já sabem que tem que haver glicólise e que o produto da glicólise é o ácido pirúvico, certo? Então, aqui na fermentação lática, a gente tem o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai ser adicionado o NADH2, né? Que vai sair aí na sua forma de NAD, dando 2 hidrogênios para a molécula, né? Vocês veem que o NADH2 e sai só NAD. Então, ele deu 2 hidrogênios. Com isso, a gente tem uma molécula de C3, H6O3, né? 2 oxigênios adicionados. E esse daqui é o nosso ácido lático, tudo bem? Essa fermentação é a que nós fazemos, né? É a que acontece em humanos. Não é bom pra gente, tá? Porque produz um ácido. E como eu falei pra vocês, é uma fermentação que a gente consegue perceber, por exemplo, quando a gente tá com o músculo lá fadigado, né? Nós também vamos usar esse tipo de fermentação na produção de laticínios. Eu coloquei aqui um exemplo de iogurte, né, que usa lactobacilos vivos, probióticos e outros laticínios como leite, queijo, a gente usa a fermentação lática, tá bom? Agora a gente vai entrar na fermentação alcoólica.
Na fermentação alcoólica, assim como na lática, né, também tem que haver glicólise. A gente utiliza aí o produto da glicólise, que é o ácido pirúvico, o C3H4O3, tá bom? Então, ela segue da mesma forma, né, que a fermentação lática. A gente pega esse ácido pirúvico produzido na glicólise. Porém, nesse processo, a gente já tem aqui no início o primeiro diferencial, né? Vai ocorrer a liberação de CO2, certo? Então, a gente vai tirar um carbono e 2 oxigênios. E aí, nós vamos ter C2H4O, belezinha? Essa molécula, C2H4O, ela vai receber NADH2, ou seja, o NAD carrega cátions de hidrogênio, né? Então, essa molécula vai receber hidrogênio. E aí, vai sair o NAD, né? Ele deixa lá os hidrogênios, vai embora. E aí, nós vamos ter C2H6O. Esse daqui é o etanol ou álcool etílico, tá? Vocês podem ouvir esses dois nomes. Onde que eu vou usar? Então, a fermentação alcoólica, ela é utilizada na produção de pão, ela é utilizada na produção de vinhos e também na produção de cerveja. Por isso que eu coloquei aqui o Homer Simpson para ficar bem na cabeça de vocês, tá? Até porque as questões, elas gostam muito de usar aí o processo de fermentação da cerveja, então, para vocês não esquecerem, é fermentação alcoólica. E para vocês ficarem aí espertinhos, na fermentação alcoólica que acontece no pão, gente, a gente não fica bêbado, porque quando esse etanol é liberado, né, ele evapora com o calor da produção aí desse pão. Por isso que a gente não fica alcoolizado, tá bom? Mas acontece sim na produção de pão. A diferença entre a fermentação lática e a alcoólica, a principal diferença é a liberação de CO2, que vai acontecer aí na fermentação alcoólica, tudo bem? Então, com isso, a gente acaba o nosso assunto de respiração aeróbica e anaeróbica, vocês aprenderam, né? Então, vou até voltar aqui para vocês nem ficarem já perturbados com a presença das questões. Então, vamos lá, recapitular. Na respiração aeróbica, nós temos 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e nós temos a cadeia respiratória. O que vocês têm que saber disso? Que a glicólise quebra a molécula de glicose, é um processo anaeróbio e que nós vamos ter a produção de piruvatos. No ciclo de Krebs, ele acontece na matriz mitocondrial, ele usa o ácido pirúvico, produto da glicólise, transforma em acetil, a coenzima A vem, pega esse acetil, leva para dentro do ciclo, e aí o ciclo acontece 2 vezes, nós temos formação de ATP também no ciclo de Krebs, tá bom? E na cadeia respiratória, vocês têm que se atentar principalmente à fosforilação oxidativa. Vocês têm que lembrar que acontece aí diferença de concentração de hidrogênio, espaço entre membranas e dentro, no interior da mitocôndria, né? Na matriz mitocondrial. E aí vai ocorrer a fosforilação, porque por essa diferença de concentração, o hidrogênio vai entrar lá na ATP sintase, ele entra. Ele recarrega lá as moléculas de fosfato, né? Transformando em ATP e faz reação com oxigênio dentro da matriz mitocondrial, tá? Então, esses são os pontos mais importantes da respiração aeróbica. E da anaeróbica, vocês têm que saber que são 2 tipos. A fermentação lática, que é a que nós humanos produzimos, e a fermentação alcoólica. Todas elas usam o produto da glicólise, né? Que é o ácido pirúvico. E na fermentação lática, é a única que acontece em humanos, também é usada na produção de laticínios, de queijos, leites, né, iogurtes. E na fermentação alcoólica, a gente tem também, usa o ácido pirúvico, libera CO2, isso é o mais importante, gente, libera CO2, tá? O produto final é o etanol, certo? E na fermentação lática é o ácido lático, não é difícil de esquecer, né? Viu o ácido lático, já vai lembrar. Alcoólica, etanol, ou ácido etílico, tá ok? Álcool etílico, perdão, álcool etílico. Então, vamos lá para as questões agora, né, gente? Eu peguei as questões do Enem pra gente resolver.
algumas. Essa questão aqui foi do Enem 2016. E vamos começar aqui a resolver, né? Então, a questão fala o seguinte. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos, certo? Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Gente, onde que acontece o ciclo de Krebs? A primeira coisa que a gente falou antes de iniciar aí o processo é na matriz mitocondrial, certo? Então, o ciclo de Krebs ele começa ali no espaço entre membranas, com acetil-CoA para ir para a matriz mitocondrial e ocorrer todo o ciclo de Krebs, certo? Então, se a gente quer, vocês têm que se atentar só a essa parte aqui da questão que fala uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs. Se o ciclo de Krebs vai ser bloqueado, qual é a organela de endereçamento que essa nanopartícula vai para não acontecer? Só tem uma resposta, gente, eu não vou nem ler as outras. É a mitocôndria. Essa que eu sei que vocês iam matar de cara, tá bom? Então, vamos para essa questão aqui, que eu vou até dar uma respirada. Porque quem elaborou essa questão estava empolgado. E eu peguei ela da prova amarela, que ela era a segunda questão da prova. Aí você chega lá, vai arrasar em biologia, e você dá de cara logo com essa questão, você já fica meio baqueado. Essa questão foi da prova de 2019, e eu achei a questão mais difícil da prova de biologia, tá? Então, vamos resolver ela aqui. O 2,4-dinitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons de hidrogênio provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória. Olha só, gente, ele já falou que está na mitocôndria, ele já falou pra gente qual é a etapa que a gente tem que orientar. Cadeia respiratória, tá? Certo. Então, continuando aqui. Prótons de hidrogênio provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Então, vamos à pergunta. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao, né? Ele quer saber aí o que acontece para dar esse efeito, beleza? Então, letra A, obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Gente, essa daqui, vocês poderiam ficar na dúvida. O que vai tirar vocês da dúvida é o uso dessa palavra aqui, obstrução. Obstrução da cadeia respiratória. A questão não fala em obstrução da cadeia respiratória. A questão fala que na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons de hidrogênio. Então, ele vai lá capturar prótons, mas ele não está obstruindo a cadeia respiratória, certo? A cadeia respiratória está acontecendo. Então, essa aqui, a letra A, não está certa, essa obstrução da cadeia respiratória, certo? Vamos para a letra B. Bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Gente, é o que eu falei para vocês na aula passada. Se a questão der uma imagem, olhem a imagem. Se a questão der um texto, leiam e prestem atenção no texto, porque ele já vai direcionar a gente para a resposta certa. Eles não falaram em nenhum momento no ciclo de Krebs, isso é só para confundir a cabeça de vocês. Eles falaram de cadeia respiratória, então não tem nada a ver com o ciclo de Krebs. Então essa letra B, assim, tá errada de cara, porque ela tá falando de
de uma etapa nada a ver, tá bom? Letra C. Diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. Gente, acetil-CoA a gente vai ver aonde? No ciclo de Krebs, né? Gasto celular de piruvato, a gente tá lá na cadeia respiratória, a gente tá falando de prótons de hidrogênio, né? A gente tá falando de outra coisa. Então, essa daqui também tá errada, tá? Letra D. Inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. Gente, essa aqui tá toda errada, né? Primeiro porque a gente não tá falando de glicólise. E maior absorção celular da glicose sanguínea, a gente precisa da glicólise para quebrar molécula de glicose, né? Essa aí tá sem pé nem cabeça. Então, também tá errada, que fala de cadeia respiratória. Então, vamos para a letra E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Gente, preste atenção. Na questão fala assim, ó. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons de hidrogênio, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Beleza? Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático. A gente tem lá a proteína lá, ATP sintase. Não passa, né, pelo transporte enzimático na membrana interna. Ou seja, se o hidrogênio não entrar, ele não vai recarregar os ADPs, não vai transformar em ATP, certo? É isso que está acontecendo. Então, a gente vai ter a redução de ATP, na produção de ATP, como diz aqui na letra E, resultando em maior gasto celular de nutrientes. A célula vai ter que gastar mais para poder produzir esses ATPs aí que não está acontecendo da forma que deveria acontecer. E é assim que acontece o efeito emagrecedor. Então, a nossa resposta aqui é a letra E, certo? Vocês poderiam ficar na dúvida entre A e E, mas a letra A a gente matou aí porque ele fala de obstrução da cadeia e o enunciado não fala isso pra gente. Aí eu coloquei aqui um recadozinho, né? Os prótons não irão atravessar a ATP sintase, como eu falei pra vocês, diminuindo a produção de ATP. Com a redução do ATP, a célula vai gastar mais nutrientes para conseguir ATPs para suas atividades. Assim, a gente tem o efeito emagrecedor. Gente, eu sugiro que vocês refaçam essa questão. Se vocês vão imprimir as provas e vão fazer, escreve isso daqui, tá? Que eu coloquei esse lembretezinho para vocês não esquecerem. Essa questão é difícil. E se vocês estiverem aí fera em questões desse nível, ninguém vai segurar vocês na prova de biologia, tudo bem? Então, vamos para a nossa questão aqui, a próxima. Essa daqui foi do Enem 2013 e ela é do PPL, tá bom? Então, bora lá. A fabricação de cerveja envolve a atuação de enzimas amilases sobre as moléculas de amido da cevada, sob temperatura de cerca de 65 graus Celsius. Ocorre a conversão do amido em maltose e glicose. O caldo obtido, o mosto, é fervido para a inativação das enzimas. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias para ser engarrafada e pasteurizada. Dentre as etapas descritas, a atividade biológica no processo ocorre durante o... Então, aqui essa questão, ela falou todo o processo de produção da cerveja. Como eu falei para vocês, cerveja, eles adoram falar de processo de fabricação de cerveja, né, que ocorre a fermentação. Vocês já sabem qual é o tipo de fermentação também que ocorre, mas vamos lá. Ele quer saber a atividade biológica, certo? E em qual processo ela ocorre. Então, aqui, filtração do mosto. O caldo obtido mosto é fervido para a inativação das enzimas. Então, se eu estou inativando enzimas, eu estou inativando a atividade biológica, né? Então, não é aqui que acontece a atividade biológica, beleza? Letra B, resfriamento do mosto. Após o resfriamento e a filtração, são adicionados lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. Beleza, mas aqui, resfriamento, se eu estou resfriando, eu também posso estar inativando aí a atividade biológica, certo? Letra C, pasteurização da bebida. Gente, pasteurização é um processo onde a gente mata os micro-organismos que é para que esses alimentos
possam aí ficar nos supermercados, lá dentro das caixinhas, e que não apodreça, não tem atividade biológica, certo? Então, pasteurização é matar micro-organismos. Então, não é atividade biológica, né? Aí, letra D, fermentação da maltose e da glicose. Olha só, gente. O caldo obtido mosto é fervido para a inativação das enzimas. Ok, eles bloqueiam a atividade biológica aqui. Após o resfriamento, que também é uma inativação aí, e a filtração, são adicionados o lúpulo e a levedura para que ocorra a fermentação. Ou seja, ele diz qual é a atividade biológica já, ele já diz no enunciado, para que ocorra a fermentação. Então, o que tá ocorrendo, que vai ocorrer aí, biológico, é a fermentação, certo? A cerveja sofre maturação de 4 a 40 dias. Então, ou seja, ela vai ficar lá fermentando, né, nesse tempo. Aí, fermentação da maltose e da glicose. Ele fala lá em cima, ó, sob temperatura de 65 graus ocorre a conversão do amido em maltose e da glicose. Né? Então, ficamos aí com essa alternativa por enquanto. Aí, letra E. Inativação enzimática no aquecimento. Essa daqui, né, não tem nem cabimento, porque inativação enzimática é você aí quebrar a atividade biológica, né? Então, a gente fica com a letra D. Fermentação, que ele já diz o que é o processo, a fermentação da maltose e da glicose. Agora eu vou explicar para vocês aqui, eu trouxe uma imagem da maltose aqui, ó. A maltose, ela é composta por duas ligações. Uma ligação, né? De duas glicoses. Então, a maltose é glicose mais glicose, certo? Então, quando isso acontece, né? Quando a gente fermenta lá, vocês têm que lembrar que a gente produz o quê na fermentação alcoólica? Etanol, né? Então, a gente vai ter essa conversão aqui. E fermentação da maltose e da glicose é o que eu trouxe para vocês, né? Que a maltose, ela é duas glicoses, né? Então, se a gente tem quebra da maltose, aí a gente tá quebrando em duas glicoses, certo? Para ter o nosso produto final, que é o etanol, aí para produzir a nossa cerveja. Então, nós temos aqui a questão, a letra D, certo? Como certo. Então, gente, é isso a nossa aula de hoje. Essas são as minhas referências. Acho que vocês já perceberam, né, que eu sou bem fã do Amabis. Peguei as questões lá no portal do INEP, tá? E é isso daí. Vamos esperar a nossa próxima aula, que vai ser fotossíntese e quimiossíntese. Olha como eu tô suada, gente. Que aqui eu não ligo o ventilador para não atrapalhar o som de vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estudem, vejam o material, façam questões. Mas eu acredito que vocês vão tirar de letra. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau!